são escutadas pelo Pai. Então, aqueles que ficam à vontade podem fechar os seus olhos e vamos pedir esse Pai amoroso que jogue sobre todos nós nesse momento a sua bênção. Obrigado, Pai, por esse dia que se inicia. Obrigado por nos conduzir sãos e salvos, amor e de caridade. Obrigado por cuidar de mim durante toda essa semana que passou. E te peço novamente, Pai, que continue comigo, me iluminando, me guiando, conduzindo as minhas palavras, as minhas ações, para que eu possa ser digno de ser chamado de seu filho. Obrigado, Senhor, por ter enviado esse nosso irmão, Jesus Cristo, que nos... por todas as dificuldades, vivendo todas as dificuldades que nós vivemos, quanto encarnados. E ele passou pelo mundo sem se envolver com as coisas do mundo, dando prioridade a espalhar o reino dos céus entre nós, a dar a exemplificar com cada ação de perdão, de amor, de empatia, nos mostrando que somos todos iguais, independente de cor, raça, preferência sexual, somos todos iguais. Pai, que esse amor que é derramado sobre todos nós nesse momento seja derramado sobre toda a humanidade, sobre todos os nossos familiares, e que os nossos corações, Pai, e as nossas mentes estejam abertas nesse momento para receber o consolo, a Tua palavra, o Teu direcionamento. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que estamos conectados, que já estamos esses minutos de intimidade com o Pai. Está na hora do banquete, né? E nós temos um trabalhador da casa aqui, um trabalhador que se dispôs a estar hoje conosco aqui, voluntariamente, a nos passar a palavra do dia de hoje, aquilo que vai nos fazer refletir, vai nos dar material para nos ajudar na nossa transformação interior. Eu queria convidar agora o nosso querido Luiz Lima para a explanação de hoje. Você pode minimizar aí, minimiza aí. Isso. Que aí eu pego aqui. Tá, obrigado. Eu tô com ele aqui. Fique à vontade. Tá legal. Bom, gente. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o espírito imortal. O espírito imortal é uma coisa que a gente ouve falar tanto na casa espírita, né? E às vezes ele é mal contextualizado, né? Tanto é que quem não tá quem não é espírita falando às vezes, né? Então a gente precisa contextualizar. Nós temos duas palavras aí que são espírito e imortal. Uma dessas duas palavras, como elas se unem e o que esses fazendo aqui, né? Como é que a coisa acontece. Para começar, a gente vai tentar contextualizar espírito. Espíritos, a gente vai lá na codificação, quando Allan Kardec pergunta o que são espíritos, então ele diz lá claramente, os espíritos respondem claramente, são seres inteligentes. A gente tem que contextualizar a criação. Olha como o negócio, um vai puxando o outro. Então tem a criação, e onde dentro dessa criação esse caixa. Essa criação, né, inteiramente, tudo 100% dela, gerada a partir da divindade. Na doutrina espírita, na conceituação espírita, a gente define, os espíritos, melhor dizendo, definem a inteligência suprema e, ao mesmo tempo, causa primária de todas as coisas. Que a gente vai ter que entender o que é isso. Vamos chegar lá. Mas então essa de Deus, dele, uma é o princípio espiritual. A palavra princípio quer dizer alguma coisa que vai
que está em formação, que alguma hora vai chegar a algum destino, vai virar alguma coisa. Princípio quer dizer exatamente isso. Está no princípio. Potencialidade. Então, de Deus saem duas coisas, né? Eram-se duas coisas. Uma é princípio espiritual. E o segundo é o famosíssimo fluido cósmico. Aqui em detalhes, né? Tem que ser outra coisa separada. Para o trabalho de hoje, que é espírito imortal, uma explicação mais ou menos superficial já satisfaz. O cósmico universal é onde nós estamos mergulhados. Toda a criação está mergulhada nele. Ele é a água do aquário, onde toda a criação está mergulhada. Dentro de tudo que um dia vai ser matéria de alguma forma. Princípio material. Novamente, princípio. Não tem matéria formada aqui, não tem mesa aqui, cadeira em princípio. Então, uma potencialidade. Tudo que vai ser matéria vai sair daqui de dentro. Bom, a criação inteira ocorre pela união, né, do princípio com o princípio material. Toda a criação é assim. Espírito sozinho, o princípio espiritual sozinho também não faz nada. Toda a criação é a união dos dois. Então, sem entrar em muitos detalhes, como eu falei, é uma explicação muito detalhada do trabalho de hoje. Então, esse princípio espiritual, ele vai ter que aprender novamente o princípio. É como se imagina numa encarnação, né, humana, é um bebezinho nascido. Acabou de sair do ventre, né, do útero. Esse princípio espiritual vai a mexer na matéria. E vai lá e é uma coisa muito demorada, longa, sem entrar em maiores detalhes, até que uma hora ele fica tão melhor, né, ele já está tão evoluído, que é como se ele recebesse um certificado de graduação. Ele se graduou. E a gente chama essa graduação, esse princípio espiritual, já graduado, a gente chama de princípio inteligente. Que o princípio espiritual vira princípio inteligente. É entrar em detalhes. Aprende a gerar vida a partir da matéria. Antes disso, ele só mexe em mineral, não tem células, tem moléculas, tem átomos, mas não tem vida. Quando ele aprende a partir do fluido cósmico universal, a gente chama isso de princípio inteligente, ou seja, tem uma inteligência ali. Tá? E esse princípio inteligente, novamente, continua lá no fluido cósmico universal, gerando, né, outras coisas, criando. Só que criando agora coisas muito mais complexas e muito mais avançadas do que quando ele conseguir criar vida de várias formas, plantas, animais, etc. Que como o princípio espiritual ele ainda não conseguia fazer. Ele só conseguiu operar a matéria inerte. Bom, então esse princípio inteligente, o fluido cósmico universal, vai gerando várias coisas até que ele fica muito inteligente. Ele recebe um segundo certificado. E aí ele vira, a gente... Quando que ele passa nessa acadêmica, né? Renomeia ele, por assim dizer, de espírito inteligente, de princípio inteligente para espírito. Quando esse princípio inteligente está tão inteligente que ele pode gerar, num termo muito simples, gerar filhote. Ou seja, o princípio inteligente começa a se individualizar. Você gera indivíduos daquela potencialidade. Então, cada indivíduo, e agora você tem, né, nós tivéssemos vários filhos, um filho é completamente independente, e o terceiro, e o quarto, e assim vai. Então, os espíritos são individualizações. Bom, então na criação, onde é que se encaixa o espírito? Exatamente ali. Então, espírito evoluído, muito evoluído, porque para você sair do espírito, tem que suar caminho de trabalho, é um longo de aprendizado muito grande, né? E para começar, né, para espírito ainda muito, muito simples, para depois ele se desenvolver como espírito em direção à perfeição. Então, o espírito, né, ele se encaixa aqui dentro da criação. Então, olha só, veja que a gente tem aqui duas coisas. Você
separadas, tá? Não, tudo que você vê aqui em amarelo é objeto. Espiritismo não estuda isso. O Espiritismo não estuda por dizer a ciência estuda isso através das suas vertentes todas, né? Que é a mais nova linha de estudo disso. Eles estão estudando mecânica quântica. Se você for perguntar o que é física quântica, mecânica quântica, a definição mais simples é o estudo da matéria. Ou seja, eles estão investigando o que é material. Nós usamos o estudo, usamos o conhecimento trazido pela ciência, mas nós, espíritas, não estamos estudando átomos e são entre partes materiais. Não é a nossa coisa. Tudo que do outro lado ali, isso sim é o objeto de estudo do espiritismo, suas várias leis, né? Aqui, uma delas é a existência dos a física, por exemplo, não vai estudar nada do lado de lá. Então a gente tem uma ideia assim que é quase como uma ideia de satisfação. Um dia a ciência vai descobrir Deus, um dia a ciência vai descobrir Espírito. Estou estudando isso. Nem está na pauta de estudo. Eles estão estudando o lado direito. O lado esquerdo é nosso. Só nós que entender princípio inteligente, princípio espiritual, o espírito, que entender o que esses estão fazendo na matéria. Então eu preciso entender, por exemplo, muito, e quanto mais melhor, sobre biologia, para saber por que eu fico doente. Eu preciso entender, inclusive, né, para entender o que já foi descoberto, o que não foi. Eu preciso entender medicina, um monte de coisa. Nada disso, nós aproveitamos. Nós espíritas estamos do lado esquerdo da tela, nada do lado direito. A gente, por assim dizer, aqui e ali a gente vai mais entender o que é, mas quem pesquisa isso é a ciência. Daí o fato de Allan Kardec dizer que você tem que andar par e passos, juntinhos, porque um está do lado de cá, o outro está do lado de cá. Imagina se um anda e o outro fusão, não vai. Dessa forma, bem categorizada, né? Bom, voltando aqui então, se a gente olhar essa tela, de então em esquerda, que é a nossa praia, né? E direita, que é a praia deles. Então a gente tem aqui a esquerda e a direita. Esquerdo, a gente já começa a entender que inteligência, níveis de inteligência. Tem seres que estão aqui, tem seres que são mais inteligentes, outros mais ainda, outros muito. E tem uma inteligência que é a maior de todas. Essa inteligência, estudando do lado esquerdo, que somos nós, é chamada de inteligência suprema. É a maior, nada maior que essa. Para quem está do lado direito, que é a ciência, os materialistas, a ciência estuda, ela estuda causas e consequências. Por exemplo, se acontece, se eu soltar o microfone cair, a ciência quer saber por quê. Quando ela descobrir qual é a causa então, por exemplo, a causa é mas peraí, qual é a causa da gravidade? É tal causa dessa coisa. Qual é a causa dessa coisa? A ciência é baseada em causa e efeito. E entender a causa de tudo que acontece. Então você vai voltando. Acontece que era a causa está aqui. Mas e a causa disso? Está aqui. E disso? Está aqui. Disso. A causa que a causa que é a primeira. Tudo sai da consequência. Então, quando os espíritos definem para a gente de todas as coisas e a inteligência suprema, fez gregos e troianos, materialistas e espiritualistas, como nós. Então, causa primária. Porque do lado de cá é assim que funciona. Por que a gente diz que... Porque é assim que do lado de cá funciona. E isso abrange toda a ideia dessa superioridade absoluta, que é Deus. E nós aqui embaixo, longe da beça.
Então, o espírito imortal, aonde que se encaixa o espírito? Ali embaixo, depois de passar por um processo de desenvolvimento enorme, etc. e tal. Tá? Tudo bem até isso. É que às vezes a gente começa a falar de... Às vezes é fácil viajar, né? E voar. Coisa. Aqui dentro, então, a gente viu que tal... Na codificação, você vai encontrar o seguinte, que existem 3 coisas. Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Mas se você for mais a fundo, adiante, você vai encontrar que na codificação, Allan Kardec, os espíritos, né, falam através de... Nós temos Deus, espírito e matéria. É por causa disso aqui que a gente está explicando, tudo isso. E isso é exatamente chamado da trinitismo. Está na questão 27 lá do livro. Então, o que significa Deus, Espírito e Matéria? Significa toda essa aventura que a gente falou aí, 10 minutos. Então, nós estudamos os espíritos que não tem nada a ver com a matéria. A relação entre eles é pura e simplesmente a interação entre eles. E daí sai toda a criação. Bom, esse espírito imortal, não falou de imortal, falou enquanto. Esse espírito vai encarnar aqui na Terra, ou em outros planetas, né? A gente está onde nós estamos, e ele vai se desenvolver, vai ter que aprender um monte de coisa, vai passar por um monte de situações. E aí começam as perguntas, né? Ficaram aí conhecidas como as perguntas perenes, as perguntas eternas, as perguntas, tem vários nomes para isso, que são basicamente, né? Que são essas daqui, essas esquerdas. Quem somos, de onde vamos, o que levamos conosco quando a gente morre, e agora o que acontece, né? Como que é esse morrer, como é que é isso, e como devemos viver enquanto estamos aqui encarnados. Para responder para passar por todas elas, né? E existem 2 explicações, né? Porque existem o lado de lá, que olha para a inteligência e olha para a matéria. Então as respostas não podem ser as mesmas. Então, as perguntas existe do lado de lá e a resposta de cá. Então, por exemplo, pergunta número 1, quem somos? Ciência, nós somos um corpo físico formado por 70 trilhões de células. Para eles. Essa é a resposta, mais simples que tem. Mas para nós não é isso. Nós somos... O espiritismo estuda o quê? Estuda do lado de cá. Para nós somos o quê? E na codificação a gente ainda vai mais longe. A gente fala, vamos chegar lá já. As respostas não são as mesmas, porque somos células, nós somos, né, um monte de moléculas e células. Para o espiritismo não é isso. É completamente diferente a resposta. Quando a gente, né, que a gente acabou de mostrar, começa a ficar mais interessante, porque olha só, esse espírito aqui, agora a gente vai chamar de espírito. Por que eu vou chamar de espírito imortal? E isso é quase um pleonasmo. Tudo que está do lado de lá pode nunca morrer. Tudo que é mortal está do lado de cá. Porque para morrer, para você adquirir alguma coisa, você tem que ter uma forma física. Eu consigo aniquilar a cadeira, consigo um forno para derreter a cadeira, ela muda de... Consegui destruir a cadeira, eu consegui fazer com que a pessoa morresse no sentido de estimação. Do lado de... Eu só consigo de forma. Portanto, imortal é um pleonasmo. Espírito não imortal. Existe espírito e matéria. Mortal é matéria. Mortal está do lado de cá. Tá certo? Então, fala por hábito, por força de hábito, até porque a codificação, para que nós pudéssemos entender, a gente repete, não tem nada errado. Mas se você aceita, é algo quase aí que um pleonário. Então, quem somos? Somos espíritos. Nós não somos um corpo de 70 trilhões de células espírita. Nós somos um princípio inteligente individualizado. Somos espíritos, portanto, imortais. Bom,
Uma cientista muito radicada na Inglaterra, né? Que com o passar do tempo, desde ela começou a ficar assim, balançada pela lista, né? Você sabe que a ciência não vai para o lado de lá, né? Mas ela começou a ficar nesse negócio. Puxa, mas tem coisa interessante do lado de lá. E ela começou a de ponte entre a ciência e a espiritualidade. Começou a escrever um monte de artigos que eram publicados nas revistas e começou a famosa, né, muito respeitada da ciência. O livro, já muitos anos depois, esse livro acho que foi publicado em 2012, se eu não me engano. E ela então fala uma frase que é muito interessante, espíritas. A frase é essa aqui, ó. Atômico das partículas. O que é isso? Quando você olha dentro do átomo, há morte, perda permanente, porque o átomo não se desintegra, some, ele se transforma, ele se recompõe com outros átomos para formar. Em si, não existe essa história de desapareceu e ninguém sabe explicar. É uma coisa que vem da ciência, não é nossa, espírita. É exatamente o que a gente acabou de falar como espírita. De lá, a gente mesmo do lado de a transforma, não leva a matéria a desaparecer, sumir, é purificação. Então, nós somos espíritos imortais. Nós não, na questão do ponto de vista espírita, pura e simplesmente um acidente que uniu de células e aqui estamos. Segunda pergunta que não cala. Resposta da ciência. Viemos do DNA dos nossos... que viemos. Não é a nossa resposta. Resposta mundo dos espíritos. Porque olha só, para a ciência, direito. Para nós, eu vim do lado esquerdo. Se eu vim do lado esquerdo, né, do lugar aonde está o princípio espiritual, aonde é inteligente, aonde estão os chamados de uma forma geral, o espiritual, o mundo, lá que eu venho. Uma coisa interessante, a concepção, né? Célula, o zigoto, a primeira célula, né? Os dois protoplasmas, masculino e feminino, se uniram ali, formam. Aí você para ali, dá um pause ali naquilo ali, para. Cópio e bota em cima daquilo ali. Você vai ver as células, não. Você vai ver a célula, né? Movimentando e tal. A potência desse micromoléculas agrega. Aumenta o microscópio. O que você vai ver? Aumenta a potência desse microscópio, vai ver. Nada. Então não havia do nada. Né? A gente começa a espetar. Não no mal sim, mas, né? Eu sou células. Na primeira única, uma célula, 80 trilhões. Na primeira, eu já não consigo definir exatamente a origem das coisas. Isso é material. Porque quem está por trás de tudo isso, o microscópio não pega, né? Porque o microscópio é um instrumento visual, dependendo para você interpretar o que está mostrando, o espírito. Então fica uma explicação. Se a explicação os que acontecem durante a vida, muitos deles ficam sem explicar, porque a base não está sendo entendida. Então, de onde nós viemos? Daqui, das células, nem do átomo. Nós viemos antes disso. Como espírito, que não somos de origem matéria, espírita de origem desconhecida.
em condição de entender que está do lado de lá. Allan Kardec, qual a origem? Ele fala, não sabemos. Não sabemos. Não temos condição de... A única coisa que a gente sabe não é material, porque material da tela. Tá? Bom, para onde vamos? A resposta da ciência é... Você volta para a natureza. Para nós, se eu estava lá, mudou, para onde que eu vou? Para o mesmo lugar. Eu vou para o lado esquerdo. Eu vim do lado esquerdo, continuo no lado esquerdo, a nação inteira, e eu fico do lado esquerdo. Eu não me transporto para o direito, virei matéria pura e simplesmente, andando para lá. Né? A pergunta que a gente faz coerente, porque uma coisa e estou voltando. Eu sempre estive lá como espírito imortal. Bom, algumas considerações aqui. Quando você olha para cá, o espírito está aqui, as incursões na matéria para se desenvolver, e a uma certa hora ele não volta, ele simplesmente matéria e não está mais atuando no plano material de tempo. Tá? Tá muito... Tá dando para acompanhar? Dá para acompanhar? Bom, quarta pergunta. O que eu levo quando eu... Da ciência... Né? Como eles falam, não fala encarnação. Você morreu, fica tudo, o carro continua em cima da mesa, a cadeira continua na sala. Para nós, a resposta é diferente. A gente leva assim, mas nada material. Por isso que a resposta deles é nada. Eu não levo nada. Eu também concordo que eu não também concordo. Materialmente falando, levo as minhas experiências, aquilo que os nossos sentimentos experimentar, ação, isso eu levo. Experiências, nada disso está do lado direito. Porque se eu não dizia para você assim, vamos no laboratório construir um pouquinho de experiência emocional, porque isso não é do lado esquerdo. Então, as vividas, basicamente, mais só. Real. Bom, pergunta número 5. Morri. E agora, o que acontece? Resposta da ciência. Como assim? Não faz sentido a pergunta para ele. Todos nós acho que conseguimos nos entender, né? Do lado matéria, um pouquinho de tempo aí. Não faz nem sentido a pergunta. O que é a... Né? É assim. Nós, né? O espírito continuou, né? Sempre esteve lá e ele vai continuar dele. De uma forma diferente. Continuam as suas incursões no plano, no princípio material de forma diferente, continua aprendizado enquanto ele não está em erraticidade. Então, período de erraticidade, período de reflexão, planejamento, né, do que eu vou fazer agora, que eu fiz nessa encarnação da qual acabei de sair, não foi legal, não foi bom, interessante, mas eu posso fazer melhor. É um plano de aumento, né? E a próxima ação. A gente olha para a erraticidade, tem, né, ação para isso. O que está ciência não, o lado materialista não tem isso. Eles é uma vida só e além dessa vida não tem uma. Não tem isso. Tudo que
tem a ver com felicidade, para o materialismo, tem a ver com conquista. Quando você morre, material, felicidade. Se você pensar nessa lógica, automaticamente todo mundo, né, se colocando de realista. Né? E talvez a maior dificuldade do pensamento ou do paradigma, por assim dizer, é a história da justiça divina. Né? Então, isto não tem nada mais injusto do que justo. Está sempre, né? São profissão com a justiça divina e tal. Então, são duas sentido, é uma coisa assusta, brisa, é uma coisa pesa, medo, insegurança. Deveria acontecer paradigmas espiritualista. Pergunta número 6. Bom, como é que ia morrer exatamente? A resposta da ciência é morreu, acabou. Pronto, parou de respirar. Não tem diferença entre esse sujeito morrer. Nenhuma entre morrer mais cedo e para eles morrer é a mesma coisa. Para nós não. Para nós depende do... A morte não é igual para todo mundo. Da morte não é igual para todo mundo. E é interessante, a morte é um processo. Vamos ver como é que é. Então a gente vem aqui, né? Tá na erraticidade, encarna de novo, vai ciclicamente progressivo, tocando a nossa... O que acontece entre erraticidade? O que acontece naquele momento, naqueles momentos, isso, né, toma forma? Vamos botar uma lente, tentar entender o que acontece isso. Em primeiro lugar, isso é um processo. Algo assim. Tá. Interessante. Nós encarnar um dos lados de uma forma. Os que estão do lado de lá vêm de outra forma. Né? Então, para cá, indo embora. Para cá, eles estão... Então, não pode ser igual. Porque o critério de... Para nós, né? Alguém está em... Fala aí, né? Para o lado da morte, é o que? Carne. Então, o que acontece dentro desse processo? Esse processo tem alguma coisa que outro. Seguinte pergunta, e isso começa a ficar a ciência. Quando você for lá no Homem das Cavernas, dá nos onde é que o sujeito, quando alguém caiu no chão, mexe por um dia, né? Não sabe nem o que é respiração, não se sabe nada. Com o tempo, a gente descobriu uma forma um pouco mais eficiente. Morreu, o cara caiu lá no chão, né? Durante um show, vamos ver se ele está respirando, até a mão para ver se, né, das narinas. Você faz um julgamento, sujeito, não estou vendo, detectando entrada de ar, nenhum fluxo, morreu. Então a respiração é suficiente, o sujeito morreu. Bom, mas aqui tem coração, que às vezes parou o fluxo de ar, mas não parou o coração. Você bota o vidro no peito do sujeito, minutos e tal, mas o coração ainda está batendo. Aí a gente descobre respiração para você jogar
batimento cardíaco. Isso aí, a gente, comendo a ciência, a gente conseguiu algo melhor do que botar a pessoa. A gente conseguiu um aparelho que detecta quando as batidas do coração são tão pequenininhas, tão frágeis, por assim dizer, que o ouvido já não detecta. E você vai dizer, o cara está morto. Mas com a equipe... Olha como está demorando mais para o sujeito morrer. Está começando a ficar mais demorado para o sujeito morrer. Para você bater o martelo e dizer, esse cara morreu. Né? Bom, e aí vem eletrocardiograma, onde você já não escuta mais com o estetoscópio, você bota a fiação aqui e o equipamento acusa. Não, está batendo. Fraquinho, pouquinho, de vez em quando, mas está batendo. Não morreu ainda. A gente está empurrando a morte para frente. Está vendo o que está acontecendo aqui? E aí vem eletroencefalograma, onde aqui já não dá mais nada. Mas você bota eletrodos aqui, está cheio de atividade ainda. Aí você fala, mas como? O cara não respira mais, o cara não tem o coração batendo mais aqui. Então não morreu. E aí a gente tem o que hoje a ciência chama de morte cerebral, que é quando não é detectado mais nada, nenhum eletrodo, nada. Aí a ciência bate o martelo. Até que, para desafio da ciência, começaram a aparecer as experiências de quase morte. E agora? Então olha só, como está ficando difícil, como foi ficando difícil com o tempo, definir onde alguém morre. Né? A transição está aumentando. Antes era assim, não respirou durante algum dia, pronto, acabou. Agora não. Então a gente começa a cair em situações, passado longínquo, que era, faz-se eutanásia agora ou não, o sujeito já morreu ou não, está só vegetativo ou não, olha só quanta coisa. Quer dizer, toda a melhoria da tecnologia está fazendo a gente ter que refletir um pouco diferente sobre o quesito da morte. Então a gente começa a sair da morte e ir para a desencarnação. Morte só já está muito difícil de definir. Então, do nosso ponto de vista, olhando para cá, está ficando cada vez mais complicado e mais difícil, mais desafiante definir quando alguém morreu realmente. E a gente usa, dentro da nossa sociedade, a gente usa os parâmetros que a ciência define, que é a morte cerebral. Ali, então, até legalmente, ali o sujeito morre. Assina-se documento, toma-se as providências, né, legais aí e acabou. Né, mas as experiências quase de morte não param. Então você já está com o documento assinado, tudo pronto, já tira corpo da sala de operação, daqui a pouco o sujeito acorda e fala, puxa, por que você fez isso? Por que você tinha essa anestesia desse jeito? Por que você andou da esquerda para a direita na sala? E aí assusta todo mundo. Né? Mas então é uma coisa muito complicada definir a morte. Quando a gente, no Medline Plus, que é o site mais utilizado de pesquisa sobre assuntos médicos em geral no planeta, aí você coloca lá, morte. Aí vem a definição de morte. Vamos ler junto aqui para a gente ver o que eles falam. Cessação irreversível, ou seja, não pode voltar atrás, né? De todas as funções vitais. Tudo, parou tudo, né? Especialmente conforme indicado pela permanente do coração, da respiração e da atividade cerebral. É o fim da vida. Para mim, parece uma definição razoável. Eu aceito essa definição. Acho que a maioria aqui, né, não contestaria exatamente essa definição. Isso é definição de morte. No mesmo site você vai lá e diz assim, tá, agora me dá a definição de vida. E a resposta é essa daqui. A qualidade que distingue uma planta ou animal viva e funcional de um cadáver. Aí você fala assim, como? Não estamos conseguindo definir vida. Por que não estamos conseguindo definir vida? Porque para definir vida, precisa definir também morte. Se nós não conseguimos, a gente não consegue definir vida. Porque são parte do mesmo processo. Nós, espíritas, sabemos muito bem disso. Porque o espírito imortal continua lá. Continua na sua atividade, né? Como desencarnado ou como encarnado. Então, olha só, eu não consigo, cientificamente falando, do plano, definir isso, porque eu não consigo definir vida. Porque para definir vida eu também tenho que definir morte, eu não consigo.
mais. Complicado, né? Complicado. E aí dá então uma série de confusões e discussões e desentendimentos. Mas é uma questão de critério. Né? Critérios diferentes, claro que vão gerar resultados diferentes, ideias diferentes. Né? Para como é morrer, depende do nível evolutivo. Para algumas pessoas, morte agora então é desencarne, né? Para algumas pessoas esse desencarne é relativamente rápido, para outros é sofrido, doloroso, demora muito, tem uma série de dificuldades, muito sofrimento às vezes, mas isso não depende das células exatamente, isso não depende do tipo de coração que você tem, isso depende de como o espírito imortal se desliga da matéria. Esse desligamento é que pode ser mais ou menos complicado, mais ou menos demorado, mais doloroso. Pergunta número 7. Bom, eu estou aqui, estou vivendo, né? Como é que eu devo me comportar? Como que eu devo me comportar? Resposta dos materialistas. Não interessa. Você vai morrer mesmo? Não interessa como. Não faz a mínima diferença. Eu vou morrer de qualquer jeito. A nossa resposta: eu tenho que, como espírito imortal, né, eu vou sempre em direção à inteligência suprema. Eu tenho que ter uma consciência cada vez melhor. Para que eu tenha uma consciência cada vez melhor, eu tenho que ter um guia. Esse guia é a consciência crística que Jesus nos trouxe. Então Jesus nos traz, né, fazia suas palestras, né, por assim dizer, né, que ele sentava, as pessoas sentavam em volta, ele falava. Para quem que ele estava falando ali? Ele está falando ali, você tem 12 apóstolos e mais um monte de gente ouvindo o que ele está falando. Ele não está falando para Pedro, ele não está falando para Mateus, ou para quem está ali. Ele está falando para o mortal que naquela encarnação era um pescador e ele se chamava Pedro. Ele estava falando para um espírito imortal que não era um coletor de taxas do Império Romano e se chamava Mateus. E assim vai. A audiência de Jesus não eram as pessoas que estavam ali, eram espíritos imortais. Então, mesmo que nenhum de nós estivesse ali, em uma daquelas preleções de Jesus, para a gente, porque ele não falou para ninguém que está encarnado. Ele falou para espíritos imortais. A audiência dele está do lado esquerdo da tela, não do lado direito da tela. Então ele falou para mim, falou. Independente se eu estava encarnado lá, se eu tinha ouvido para ouvir na hora, se eu tinha corpo físico, independente. Ele falou para todo mundo. Então ele falou para todos, nos ensinando o que é a consciência crística. Existe um livro muito interessante do André Luiz, que é esse Conduta Espírita, é um livro pequenininho, que é um capítulo por folha, onde ele vai falar como nós devemos nos comportar perante situações diferentes. Então, perante o nosso trabalho, perante a nossa sociedade, perante a família e tal. É muito interessante. Aquilo é quase que uma receita de bolo, assim, extraído, né, por André Luiz, que Jesus nos trouxe. É muito interessante. Mas olha só, se você pegar uma semente, vamos fazer uma analogia aqui, se você pegar uma semente, ou se eu pegar aqui, por exemplo, em cima da mesa aqui, e perguntar para vocês de que é essa semente, não necessariamente vocês vão conseguir me falar. Aí eu chego para vocês e digo assim, não, isso é semente de tomate. Como é que eu vou mostrar para você que aquilo ali é uma semente de tomate? Não consigo, a menos que você plante e nasça um tomate. Aquela semente de tomate não vai nascer maçã dali de jeito nenhum. Então, olha só, na semente estão todas as potencialidades. Não estão desenvolvidas ainda, mas todas as potencialidades estão na semente do tomate. Da maçã estão na semente da maçã e assim vai. As potencialidades estão ali na semente. Nós temos semente. Nós, como espíritos, princípios inteligentes, nós temos semente. Chama-se princípio espiritual. O que tem nessa semente? A fagulha, né, divina. Porque é dali que eu vim.
Então ali dentro daquela semente, está Deus. Ali dentro. Só que, para chegar o mais próximo possível dela, tem que plantar a semente, esperar a árvore crescer e o fruto sair. E aí, dependendo, até 1 mês, 2 meses, outras árvores levam 100 anos. Para o espírito imortal, leva muito mais que isso. E isso precisa de muitas encarnações para que isso aconteça, para que cheguemos a perfeição. Mas olha só, na hora que eu tenho a potencialidade, o destino daquela sementinha é virar tomate. Eu não consigo mudar aquilo. Então o nosso destino é a perfeição. Então se eu já tenho dentro de mim o destino, todas as vezes que eu bater de frente com antes, eu vou me atrasar ao chegar a esse destino. Só vai ficar mais difícil para mim. Bater de frente com essa sequência de eventos é ir contra as leis de Deus. Jesus nos trouxe, né? Não só trouxe, mas demonstrou. Então nessa semente estão todas as nossas potencialidades. Então olha só, cada vez que a gente toma uma atitude, uma ação com o que Jesus ensinou, na verdade nós estamos colocando ele na cruz, como já fizemos outras vezes. Fizemos várias vezes por ano. Não estamos falando de botar na cruz do lado de cá. Estamos falando de botar. Então toda vez que, por exemplo, alguém levanta calúnia, o que está acontecendo? Eu estou colocando dinamite dentro da minha própria semente. Eu estou colocando ele na cruz de novo. Ou seja, não interessa o que você falou. Foi isso que levou a cruz, né? O que levou isso. Os judeus, você vem aqui e está falando bobagem. Não é assim. Funciona como nós estamos dizendo. Colocaram na cruz. Uma coisa quase todo dia, com as nossas atitudes anti-conduta espírita. Então, a gente se bate de frente e se debate com a existência e a presença de inimigos nas nossas vidas. O inimigo não é inimigo. Ele só é alguém com eu estou batendo de frente, porque ele está me dizendo alguma coisa que eu preciso aprender. O máximo que o inimigo está fazendo na minha vida é dizer assim, olha, isso é uma coisa que você ainda não aprendeu. O máximo que ele está fazendo é dizendo, olha, a agressividade é uma coisa que ainda está em você. Ou, olha, você para hoje porque, né, é o máximo que está acontecendo. Ele não é inimigo no sentido de algo contra. Na verdade, porque ele está revelando para mim aquilo que para melhorar, para ter uma melhor conduta espírita. Então, todos os nossos relacionamentos, as nossas interações, nelas, a gente vai ter uma coisinha desfavorável. Às vezes um pouquinho só, né? Às vezes um montão. No mundo de amigos. Não são inimigos. Então, sobre a outra face. O que é a outra face? Você vem para mim com ódio, eu vou e te mostro a outra face do ódio, que é o amor. Em vez de me alinhar com você e responder com o mesmo ódio, ou talvez ódio até maior. Isso é, toda vez que você vem com ódio, as pessoas vinham com ódio para Jesus, né? O que ele fazia? Mostrava a outra face. Toda vez que eu não fizer isso, eu estou colocando ele na cruz. Porque eu estou ensinando um monte de bobagem que não serve para mim. De extremo, né? Então, todas as nossas escolhas, sejam elas pessoais ou tem a ver com isso. Uma escolha coletiva, por exemplo, que a gente tem se deparado aqui no mundo recente, nos últimos pelo menos 10 anos, que tem dado brigas assim, né, sem entrar em detalhes, porque nem é o ponto. Mas, por exemplo, eleição. Votação político de presidente, de senador, qualquer votação, qualquer tipo de eleição.
quando eu vou votar para alguém em algum tipo de eleição, como encarnado ou como espírito imortal. E eu te garanto que o resultado não vai ser o mesmo. Eu voto. O que acontece? Eu estou aqui. Então, daqui a alguns anos, a minha vida acaba. Então, eu aproveito do exercício do meu voto para que até aquele dia, tudo o que eu quero. Felicidade. Como espírito imortal, não tem mais aquela barreira. Né? Eu estou votando para beneficiar daqui a 4 gerações, por exemplo. Né? Então, o resultado... Então, a eleição é um caso típico das nossas atitudes. Normalmente, a gente faz isso como encarnado, não como espírito imortal. Assim vai, todas elas. Toda vez que a gente agride, assim, não, nunca mais vou ver a cara dessa pessoa. Isso é lista. Eu estou do lado direito. Né? Não estou do lado esquerdo. Porque se estivesse do lado esquerdo, seria diferente. O resultado da minha atitude seria diferente. Tá, gente? É para a gente pensar um pouquinho mais aí. Né? Espero que tenha ajudado, né, no nosso aprendizado. Eu também. Tá? Obrigado. Bom domingo para... Aprendemos um bocado hoje, hein? Muito obrigado, Luiz. Vamos tomar todas as atitudes que nós vamos tomar a partir de hoje, tomar pensando que nós somos espíritos imortais. Muito. Isso vai fazer a gente pensar de uma forma bem diferente a partir de hoje, né? Ou só eu que pensei? O que é que vocês acham disso? Mudou alguma coisa? Muda tudo, né? Mostra que a gente vai ter outras oportunidades de vir para cá e o que a gente plantou, achando que só para 3 gerações, a gente vai colher na eternidade. Ops! Enquanto eu enrolo vocês aqui, eu estou tentando me acertar. Eu sou meio atrapalhado com tecnologia mesmo. Consegui. Estou ficando melhor. Bem, quem estava aqui na hora que eu dei os avisos sobre como sai, vai para abrir o almoço, alguém tem alguma dúvida sobre o almoço? Qual é o cardápio? Alguém quer que eu repasse? Ok. Deixa eu ver se a minha cola está aqui. Se esquecer de alguma coisa, vocês que já ouviram, me lembram, tá? Nós temos hoje no cardápio lasanha à bolonhesa, lasanha de espinafre com ricota e a presunto e queijo. Empadão de palmito.